Ela pediu conselhos financeiros ao zelador só para humilhar, mas quando ele falou, percebeu que estava brincando com o homem errado. Valentina Campos ajustou o blazer vermelho importado e conferiu o reflexo nas portas espelhadas do elevador. O 30º andar do edifício Millennium era seu território, e ela fazia questão de que todos soubessem disso. Comandava a consultoria financeira Apex, uma das maiores do país, herdada do pai, e tratava funcionários como peças descartáveis de um tabuleiro. O elevador parou no subsolo. Ela suspirou irritada quando Diego Álvares entrou, vestindo o macacão azul de zelador. Um homem de aparência simples, cabelos grisalhos nas têmporas, sempre educado demais para o gosto dela. Valentina o via como parte da mobília do prédio, alguém invisível que apenas existia para limpar e consertar. "Bom dia, dona Valentina." Diego cumprimentou com um sorriso genuíno, segurando uma caixa de ferramentas. Ela mal olhou para ele, mexendo no celular dourado cravejado de pedras. "Sei." O silêncio pesou no ar. Diego observou os números do andar subindo no painel digital, enquanto Valentina digitava mensagens furiosas para seus subordinados. Ela estava irritada porque suas últimas decisões de investimento não tinham dado os resultados esperados pelos clientes. Uma ideia cruel passou pela cabeça dela. Talvez pudesse se divertir um pouco com aquele homem simples. "Diego," ela disse, sem tirar os olhos do celular. "Você entende alguma coisa de dinheiro?" Ele a olhou surpreso. "Um pouco, dona Valentina." "Que interessante." Ela riu baixinho com desdém. "Então me diga, gênio das finanças, onde eu deveria investir meus milhões? Ações, fundos imobiliários, criptomoedas?" Valentina esperava vê-lo gaguejando, constrangido, tentando inventar alguma resposta ridícula que ela pudesse usar para se divertir. Mas Diego a olhou diretamente nos olhos, com uma serenidade que a desconcertou. "A senhora quer mesmo saber?" Ele perguntou, a voz calma, mas firme. "Claro que quero." Ela debochou. "Preciso urgentemente dos conselhos financeiros de um zelador." Diego respirou fundo. "Se eu fosse a senhora, venderia imediatamente todas as ações da mineradora Continental. Elas vão despencar nas próximas semanas." E Valentina parou de digitar e o encarou. A mineradora Continental era uma das maiores empresas do país, com ações em alta constante. Era considerado um investimento seguro por todos os analistas. "Que absurdo é esse? E compraria ações da Transportadora Nacional. Estão subvalorizadas agora, mas há mudanças grandes vindo por aí." "Você está brincando comigo?" Valentina estava começando a se sentir desconfortável. Havia algo na forma como ele falava que não parecia com o comportamento de alguém que não entendia do assunto. Também evitaria investimentos em shopping centers na região sul. A expansão do comércio eletrônico vai impactar mais rápido do que as pessoas imaginam. O elevador chegou ao 20º andar, mas Valentina nem notou. Ela estava fixada no rosto de Diego, tentando entender de onde vinham informações tão específicas. "Como você sabe dessas coisas?" Diego sorriu tristemente. "A vida ensina muito, dona Valentina. Especialmente quando a gente perde tudo o que achava que sabia." "Perder tudo? Do que você está falando?" O elevador parou no andar dela. As portas se abriram, mas Valentina não se moveu. Algo na voz de Diego havia mudado. Uma melancolia profunda que ela nunca tinha notado antes. "Alguns aprendizados custam caro demais," ele disse, olhando para o chão. "Às vezes a gente precisa perder tudo para entender o que realmente importa." "Você está falando por enigmas." Diego levantou os olhos para ela. "Dona Valentina, posso dar um conselho que não tem nada a ver com dinheiro?" Ela assentiu, ainda confusa com o rumo da conversa. "Trate as pessoas bem, porque um dia a gente pode precisar da bondade delas de volta." As portas começaram a se fechar, mas Valentina as segurou. "Diego, espera. Como você sabe tudo isso sobre o mercado?" Ele sorriu novamente, mas foi um sorriso carregado de dor. "Já fui do outro lado dessa conversa, dona Valentina. Já usei ternos caros e tratei pessoas como se fossem invisíveis." "O que aconteceu com você?" "A vida me ensinou humildade da forma mais dura possível." As portas se fecharam, deixando Valentina sozinha no corredor, com a mente fervilhando de perguntas. Pela primeira vez em muitos anos, ela havia encontrado alguém que a deixou verdadeiramente intrigada. Ela caminhou até seu escritório, mas não conseguia se concentrar em nada.
As palavras de Diego ecoavam na sua cabeça. Como um zelador podia ter conhecimentos tão específicos sobre o mercado financeiro? E principalmente, porque ela sentia que havia algo muito maior por trás daqueles olhos cansados. Valentina ligou para sua assistente. Marina, quero todas as informações sobre o zelador Diego Álvares. Tudo o que conseguir encontrar. Algum problema, chefe? Só faça o que estou pedindo. Ela desligou e ficou olhando pela janela panorâmica do escritório. Lá embaixo, a cidade fervilhava com milhões de pessoas correndo atrás dos seus sonhos. Mas pela primeira vez, Valentina se perguntou quantas histórias importantes ela tinha ignorado por pura arrogância. O telefone tocou. Era um cliente importante reclamando sobre perdas nos investimentos em ações da mineradora Continental. Valentina sentiu um frio na barriga. As palavras de Diego sobre vender essas ações ecoaram na sua mente. Senhor Rodrigues, vou analisar a situação e retorno em breve. Ela desligou e correu para o computador, abrindo os gráficos da Bolsa de Valores. As ações da mineradora Continental estavam começando a apresentar sinais de instabilidade. Pequenos, quase imperceptíveis, mas estavam lá. Como Diego podia ter previsto isso? Valentina passou o resto do dia inquieta, incapaz de esquecer a conversa no elevador. Havia algo profundamente perturbador na forma como um simples zelador demonstrara conhecimentos que rivalizavam com os melhores analistas do mercado. E mais perturbador ainda era a sensação de que ela havia passado anos ignorando alguém que talvez fosse muito mais importante do que jamais imaginou. Marina bateu na porta do escritório de Valentina, segurando uma pasta espessa. A assistente parecia confusa, como se tivesse descoberto algo que não fazia sentido. Consegui as informações sobre Diego Álvares, ela disse, colocando os documentos sobre a mesa. Mas tem algo muito estranho aqui. Valentina abriu a pasta ansiosa. O que viu a deixou boquiaberta. Diplomas da Universidade Elite de Administração, certificações internacionais em gestão financeira, artigos publicados em revistas especializadas. E no meio de tudo, uma foto que a fez cambalear. Diego Álvares, 10 anos mais jovem, vestindo um terno impecável, ao lado de empresários famosos na cerimônia de premiação da Revista Empresarial Nacional. A manchete dizia: "Jovem prodígio revoluciona o mercado financeiro." Isso não pode estar certo, Valentina murmurou, folheando os documentos. Tem que ser outro Diego Álvares. Pensei a mesma coisa, Marina respondeu. Mas conferi 3 vezes. É ele mesmo. Diego Álvares era dono da corporação financeira Horizonte, uma das maiores do país. Valentina sentiu o mundo girar. A corporação Horizonte havia sido uma lenda no mercado financeiro. Uma empresa que cresceu do nada e se tornou referência mundial em poucos anos, antes de desaparecer misteriosamente. O que aconteceu com a empresa? Valentina perguntou, temendo a resposta. Aqui fica mais complicado. Marina hesitou. Encontrei reportagens de jornais. A empresa quebrou quando Diego descobriu que o sócio dele estava desviando dinheiro dos clientes. Em vez de se proteger, ele usou toda a fortuna pessoal para compensar os prejuízos dos investidores. Valentina leu as manchetes com incredulidade. Empresário sacrifica fortuna para salvar clientes. Diego Álvares perde tudo, mas preserva a honra. O homem que escolheu a dignidade. Ele perdeu tudo? Valentina sussurrou. Tudo. Casa, carros, investimentos, empresa. Ficou apenas com as roupas do corpo. Os jornais dizem que ele poderia ter se declarado em falência e mantido parte dos bens, mas escolheu pagar cada centavo que os clientes perderam. Valentina sentiu uma onda de emoção que não conseguia explicar. O homem que ela tratava com desdém todos os dias era um herói anônimo. Alguém que havia sacrificado uma vida inteira de sucesso para proteger pessoas que confiaram nele. Onde ele está morando agora? Num apartamento pequeno no bairro Santo Antônio, e trabalha aqui há alguns anos, sempre com recomendações excelentes. Valentina fechou os olhos, lembrando de todas as vezes que havia sido grosseira com Diego. Cada sei indiferente, cada olhar de desprezo, cada momento em que o tratou como se fosse invisível. A vergonha a consumiu por completo. Marina, cancele todos os meus compromissos hoje. Tem certeza? A reunião com os investidores da Petrobras é importante. Cancele tudo.
Valentina pegou o elevador direto para o subsolo, o coração batendo descompassado. Encontrou Diego organizando ferramentas na sala de manutenção, assobiando uma música suave. Quando ele a viu, sorriu com a mesma gentileza de sempre. Dona Valentina, aconteceu alguma coisa? Ela ficou parada, sem saber como começar. Como pedir desculpas por anos de arrogância? Como olhar nos olhos de alguém que havia perdido tudo por nobreza de caráter? Diego, eu descobri quem você é. O sorriso dele se desvaneceu lentamente. Ele colocou a chave inglesa sobre a bancada e se virou completamente para ela. E quem eu sou, Dona Valentina? Você era dono da Corporação Horizonte. Você era um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Diego respirou fundo e se sentou num banquinho de madeira. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta da sala. Era mesmo, ele disse finalmente. Há muito tempo. Por que não me contou? Por que deixou que eu o tratasse como... Como o quê? Como um funcionário. É isso que eu sou, Dona Valentina. É isso que escolhi ser. Valentina se aproximou, os olhos marejados. Mas você perdeu tudo salvando seus clientes. Você poderia ter se protegido. Diego olhou para as próprias mãos, calejadas pelos anos de trabalho manual. Poderia. Mas não conseguiria viver comigo mesmo sabendo que pessoas perderam suas economias por confiar em mim. Você não tinha culpa. Foi seu sócio que roubou. Eu escolhi ele como sócio. A responsabilidade era minha também. A simplicidade da resposta ecoou no coração de Valentina como um sino. Aqui estava um homem que entendia o verdadeiro significado de responsabilidade, algo que ela nunca havia experimentado na vida. Diego, você não tem raiva? Não se arrepende? Ele sorriu tristemente. No começo tinha. Passei noites sem dormir, me perguntando se tinha feito a escolha certa. Mas depois percebi que a paz vale mais que qualquer fortuna. Como assim? Quando eu era rico, vivia ansioso, sempre preocupado em ganhar mais, em impressionar pessoas, em manter status. Agora, durmo tranquilo todas as noites. Valentina sentiu uma dor no peito. Ela reconhecia perfeitamente a descrição que Diego fazia da vida de empresário bem-sucedido. Mas você poderia voltar. Com seu conhecimento, poderia reconstruir tudo. Diego balançou a cabeça. Não quero mais aquela vida, Dona Valentina. Descobri que ser útil é mais importante que ser rico. Ser útil? Aqui no prédio, cada problema que resolvo melhora o dia de alguém. Cada torneira consertada, cada lâmpada trocada. São pequenas coisas, mas fazem diferença na vida das pessoas. Valentina se sentiu pequena diante da sabedoria simples de Diego. Ela havia passado a vida inteira acumulando dinheiro e poder, mas nunca havia se perguntado se estava realmente melhorando a vida de alguém. Diego, me perdoa. Por tudo. Por ter sido tão grossa, tão arrogante. Ele se levantou e colocou uma mão gentil no ombro dela. Não tem nada para perdoar, Dona Valentina. Você sempre foi educada comigo. Não fui. Eu o tratava como se fosse invisível. E talvez eu precisasse me sentir invisível por um tempo. Às vezes a gente precisa desaparecer completamente para se encontrar de verdade. Valentina começou a chorar. Lágrimas de vergonha, de admiração, de uma tristeza profunda por tudo que havia desperdiçado em sua vida. Diego ofereceu um lenço limpo que tirou do bolso. Por favor, não chore. Cada pessoa tem sua jornada. Mas eu desperdicei tanto tempo sendo uma pessoa horrível. Nunca é tarde para mudar, Dona Valentina. Eu aprendi isso da forma mais difícil possível. Ela olhou para ele através das lágrimas. Como você consegue ser tão bondoso depois de tudo que passou? Diego sorriu com uma paz que ela nunca havia visto em ninguém. Porque descobri que guardar rancor é como carregar pedras nos bolsos. Só deixa a caminhada mais pesada. Naquele momento, no subsolo de um prédio comercial, Valentina entendeu que estava diante de alguém infinitamente mais rico que ela jamais seria. Rico em sabedoria, em paz interior, em compreensão sobre o que realmente importa na vida. E pela primeira vez em sua existência, ela sentiu uma vontade desesperada de aprender a ser uma pessoa melhor. Semanas depois da conversa reveladora com Diego, Valentina não conseguia se concentrar no trabalho. Suas decisões estavam mais cautelosas, seus tratamentos com funcionários mais respeitosos. Mas uma tempestade financeira se aproximava, e ela não fazia ideia do que estava por vir.
A primeira rachadura apareceu numa manhã qualquer. Marina entrou no escritório com o rosto pálido, segurando relatórios que tremiam em suas mãos. Chefe, temos um problema sério, muito sério. Valentina levantou os olhos da tela do computador. O que aconteceu? As ações da mineradora Continental despencaram 40% desde ontem. E todos os nossos clientes principais tinham investimentos pesados lá. O sangue de Valentina gelou. Ela lembrou imediatamente das palavras de Diego no elevador. Se eu fosse a senhora, venderia imediatamente todas as ações da mineradora Continental. Como assim despencaram? Por quê? Descobriram irregularidades contábeis graves, maquiagem de balanços, superfaturamento de contratos. O escândalo está em todos os jornais. Valentina correu para o computador e abriu os sites de notícias. As manchetes eram devastadoras. Mineradora Continental, o maior escândalo financeiro da década. Empresa bilionária construída em mentiras. Investidores perdem fortunas em golpe corporativo. Quantos clientes nossos foram afetados? Valentina perguntou, já temendo a resposta. Praticamente todos. Seguimos suas orientações de investimento da semana passada e aumentamos as posições na mineradora para a maioria da carteira. Valentina sentiu o mundo desabar. Ela havia ignorado o conselho de Diego e, pior ainda, havia dobrado as apostas na empresa que ele alertara para evitar. O telefone começou a tocar incessantemente. Clientes furiosos, investidores desesperados, parceiros questionando a competência da consultoria Apex. Em poucas horas, a reputação que levou anos para construir estava sendo destroçada. Senhora Campos, a voz do advogado da empresa soou grave pelo telefone. Preciso falar com urgência. Estamos recebendo notificações de processos judiciais. Os clientes querem responsabilizar a consultoria pelas perdas. Valentina desligou e afundou na cadeira. A ironia era cruel demais para suportar. Diego havia previsto exatamente o que aconteceria. E ela havia ignorado por puro preconceito. Semanas se passaram como um pesadelo. Reuniões com advogados, audiências, clientes cancelando contratos. A empresa que seu pai construiu durante décadas estava desmoronando em questão de dias. Marina entrou mais uma vez no escritório, mas desta vez carregava uma carta oficial. Chefe, chegou uma intimação judicial. O Banco Central está investigando nossas recomendações de investimento. Valentina pegou o documento com mãos trêmulas. Sua vida inteira estava ruindo, e tudo porque havia sido arrogante demais para ouvir um zelador que entendia mais de mercado financeiro que ela. Marina, preciso de um favor. Descubra onde Diego está agora. O zelador? Sim. Preciso falar com ele urgentemente. Meia hora depois, Valentina estava no subsolo do prédio, procurando Diego pela área de manutenção. Ela o encontrou trocando uma lâmpada queimada no estacionamento, assobiando a mesma melodia suave de sempre. Diego, ela chamou, a voz quebrada pela emoção. Ele desceu da escada e se virou. Imediatamente notou o desespero no rosto dela. Dona Valentina, o que aconteceu? Você estava certo. Sobre a mineradora Continental. Sobre tudo. Diego não demonstrou satisfação por ter acertado. Pelo contrário, sua expressão se encheu de compaixão. As coisas estão difíceis? Valentina começou a chorar ali mesmo, no estacionamento frio e mal iluminado. Eu perdi tudo, Diego. A empresa, a reputação, os clientes. E é tudo culpa minha. O que você quer dizer? Você me avisou para vender as ações. Você tentou me ajudar e eu ignorei porque sou uma pessoa horrível e preconceituosa. Diego se aproximou e ofereceu um lenço limpo, o mesmo gesto gentil de sempre. Valentina, o mercado financeiro é imprevisível. Até os melhores analistas erram. Mas você não errou. Você sabia exatamente o que ia acontecer. Experiência ensina a ler sinais, Diego disse suavemente. Mas também ensina que perdas fazem parte da vida. Não desta vez. Desta vez as perdas vão me destruir completamente. Valentina contou sobre os processos, as investigações, a empresa à beira da falência. Diego ouviu em silêncio, sem julgamentos, apenas com a paciência de alguém que já havia passado por tempestades similares. Diego, eu preciso da sua ajuda, ela disse finalmente, engolindo o orgulho que havia carregado a vida inteira. Como posso ajudar?
Você entende do mercado melhor que qualquer pessoa que conheço. Você previu a crise com precisão cirúrgica. Talvez ainda haja tempo de salvar alguma coisa. Diego ficou em silêncio por um longo tempo, observando as lágrimas genuínas no rosto de Valentina. Ela não estava fingindo, não estava manipulando. Era uma pessoa quebrada pedindo ajuda sinceramente. Valentina, se eu decidir ajudar, será sob algumas condições. Qualquer coisa. Eu pago o que você quiser. Não quero dinheiro. Diego interrompeu. Quero mudanças reais. Que tipo de mudanças? Se conseguirmos salvar sua empresa, ela precisará operar de forma completamente diferente. Prioridade para a ética, transparência total com clientes e, principalmente, respeito por todos os funcionários. Valentina assentiu desesperadamente. Sim, claro. Tudo o que você disser. E tem mais uma condição. Qual? Diego olhou profundamente nos olhos dela. Você precisa trabalhar comigo por alguns meses como estagiária. Sem salário, sem regalias, apenas aprendendo. Estagiária? Valentina não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você precisa entender como funciona uma empresa de baixo para cima. Precisa sentir na pele o que significa trabalhar sem privilégios. A proposta era humilhante, mas Valentina estava desesperada demais para recusar. Sua arrogância havia criado o problema. Talvez a humildade pudesse resolver. Aceito, ela sussurrou. Tem certeza? Porque se aceitar, não vai haver meias medidas. Você vai trabalhar de verdade, como qualquer pessoa comum. Aceito, Diego. Farei qualquer coisa. Diego respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão que mudaria ambas as vidas para sempre. Então amanhã começamos. E Valentina? Sim? Prepare-se para descobrir quem você realmente é quando não tem poder sobre ninguém. O primeiro dia como estagiária foi o mais humilhante da vida de Valentina. Diego a encontrou na recepção às 6 da manhã, segurando um uniforme simples, calça preta, blusa branca e um crachá onde estava escrito Estagiária Valentina. Sua primeira tarefa é organizar os documentos do arquivo morto no subsolo. Diego disse, entregando uma lista. Tudo deve estar catalogado alfabeticamente até o final do dia. Valentina pegou o papel com as mãos trêmulas. Arquivo morto significava papéis empoeirados, caixas pesadas, trabalho manual que ela nunca havia feito na vida. Diego, não seria melhor começar com algo mais estratégico? A estratégia começa entendendo que não existe trabalho pequeno demais. Apenas pessoas que se acham grandes demais. No subsolo, rodeada por centenas de caixas empoeiradas, Valentina sentiu o peso real da sua nova realidade. Suas unhas, sempre impecáveis, quebraram nos primeiros documentos. Suas costas doíam de carregar arquivos pesados. E pela primeira vez em anos, ela suava pelo próprio esforço. Marcos, um funcionário da contabilidade, desceu para buscar alguns relatórios e ficou chocado ao ver Valentina carregando caixas. Senhora Campos, o que está fazendo aqui? Trabalhando, ela respondeu simplesmente, secando o suor da testa. Mas você é a dona da empresa. Não mais. Agora sou apenas uma estagiária aprendendo como funciona o mundo real. Durante o almoço, Valentina se sentou sozinha no refeitório dos funcionários, comendo um sanduíche simples que havia trazido de casa. Observou as conversas ao redor, pessoas discutindo problemas cotidianos que ela nunca havia considerado. Contas a pagar, filhos doentes, sonhos adiados por falta de dinheiro. Posso sentar aqui? Apareceu Carla da limpeza, uma mulher de meia-idade com um sorriso caloroso. Claro, Valentina respondeu, surpresa com o convite. Ouvi dizer que você está recomeçando. Que corajoso. Corajoso? Estou apenas pagando pelos meus erros. Carla balançou a cabeça. Não é todo mundo que tem coragem de admitir que errou e tentar de novo. A maioria prefere fingir que está tudo bem. Naquela tarde, Diego apareceu no arquivo morto para verificar o progresso. Valentina estava sentada no chão, cercada por pilhas organizadas de documentos, o rosto manchado de poeira. Como está indo? Descobri que nossa empresa perdeu 3 contratos importantes nos últimos meses por problemas de comunicação interna, ela disse, mostrando alguns relatórios. E que temos funcionários esperando promoções há anos sem resposta. Diego se sentou no chão ao lado dela. E o que você acha disso?
Acho que eu estava tão ocupada olhando para os números que esqueci de olhar para as pessoas que fazem os números acontecerem. Continue. Tem uma carta aqui do Roberto, do setor financeiro. Ele pediu demissão porque sentia que suas ideias nunca eram ouvidas. Mas suas sugestões de melhoria são brilhantes. Diego sorriu. E agora? Agora entendo por que minha empresa estava falhando mesmo antes da crise. Não era apenas sobre escolher os investimentos certos. Era sobre tratar as pessoas certas. Semanas se passaram. Valentina trabalhou em todos os setores da empresa como estagiária. Na limpeza, aprendeu que Carla sustentava 3 filhos sozinha, mas sempre chegava cedo para deixar tudo perfeito. Na segurança, descobriu que José estudava administração à noite, sonhando em crescer na empresa. Na contabilidade, conheceu Ana, uma funcionária brilhante que havia desenvolvido um sistema revolucionário de análise de risco, mas nunca tivera oportunidade de apresentá-lo. Diego, Valentina disse numa tarde, quando eles revisavam relatórios na sala de reuniões vazia. Preciso contar uma coisa. O que foi? Hoje percebi que durante anos eu passei ao lado de pessoas incríveis. Ana tem ideias que poderiam ter evitado toda essa crise. José tem visão estratégica melhor que a minha. Carla entende de organização de forma que me envergonha. Diego não disse nada. Apenas esperou ela continuar. E eu os tratava como se fossem invisíveis. Como você. E agora? Agora quero reconstruir tudo, mas de forma diferente. Quero uma empresa onde as melhores ideias venham de qualquer lugar, onde as pessoas sejam valorizadas pelo que contribuem, não pela posição que ocupam. Diego finalmente sorriu. Esse é o primeiro passo real para a recuperação. Você acha que ainda temos chance? Depende. Você está disposta a fazer mudanças reais, mesmo que signifique menos lucro e mais trabalho? Estou. Diego se levantou e foi até o quadro branco. Então vamos começar. Mas antes preciso que você entenda uma coisa. O mercado perdoa erros, mas não perdoa mentiras. Se vamos reconstruir, será com transparência total. O que você quer dizer? Vamos começar publicando um comunicado para todos os clientes explicando exatamente o que aconteceu, assumindo responsabilidade total pelos erros e apresentando um plano de recuperação real. Valentina sentiu um frio na barriga. Isso pode destruir definitivamente nossa reputação. Ou pode ser o início da construção de uma reputação baseada em honestidade. Eles trabalharam até tarde naquela noite, elaborando o comunicado que mudaria tudo. Valentina escreveu cada palavra pensando nos rostos dos clientes que haviam perdido dinheiro por causa das suas decisões. Diego, ela disse quando terminaram. Posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. Você não tem vontade de voltar a ser empresário? De ter sua própria empresa novamente? Diego olhou pela janela, onde a cidade brilhava com milhões de luzes. Já fui empresário, Valentina. Agora quero ser algo mais importante. O quê? Quero ser alguém que ajuda outras pessoas a se tornarem melhores empresários do que eu fui. Naquele momento, Valentina entendeu que Diego não estava apenas a ajudando a salvar sua empresa. Ele estava a ensinando a se tornar uma pessoa completamente diferente. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela sentiu algo que não sentia há meses. Esperança verdadeira. 3 meses depois do início da transformação de Valentina, chegou o dia mais desafiador de sua vida. Ela estava no escritório às 5 da manhã, relendo pela 100ª vez o comunicado que mudaria tudo. Diego chegou pouco depois, carregando o café para os dois. Pronta? Ele perguntou, observando o nervosismo dela. Nunca vou estar pronta para isso, Valentina respondeu, as mãos tremendo ligeiramente. Admitir publicamente todos os erros, devolver o dinheiro que não temos mais, prometer mudanças que talvez não consigamos cumprir, mas é a coisa certa a fazer. E se não der certo? E se perdermos os poucos clientes que restaram? Diego se sentou ao lado dela. Valentina, você aprendeu alguma coisa nesses meses? Aprendi que eu não sabia nada sobre ser uma pessoa decente. Não é verdade. Você sempre foi decente por dentro. Apenas estava perdida em meio ao orgulho e aos privilégios. Às 9 da manhã, Valentina publicou o comunicado em todos os canais da empresa. Era uma carta de 3 páginas onde ela assumia responsabilidade total pelos prejuízos dos clientes, explicava detalhadamente os erros cometidos e apresentava um plano de restituição que
que levaria anos para ser cumprido. Aos nossos estimados clientes e parceiros, começava a carta. Escrevo hoje com o coração carregado de arrependimento e determinação. Nossa empresa falhou com vocês de forma imperdoável. E eu, como responsável pelas decisões tomadas, assumo total responsabilidade pelos prejuízos causados. A reação foi imediata e devastadora. O telefone tocou sem parar com jornalistas querendo declarações, clientes furiosos, exigindo explicações e concorrentes aproveitando para roubar os poucos negócios que restavam. Marina entrou no escritório com lágrimas nos olhos. Chefe, está sendo um desastre. 3 clientes importantes já cancelaram contratos definitivamente. Mas então algo inesperado aconteceu. O primeiro e-mail chegou por volta do meio-dia, de Eduarda Santos, uma investidora de médio porte que havia perdido uma quantia considerável. Valentina, recebi sua carta e pela primeira vez em meses, sinto que posso confiar em alguém do mercado financeiro. Sua honestidade é rara neste setor. Gostaria de conversar sobre possibilidades futuras. Depois veio outro e-mail, e mais outro. Não todos foram positivos, mas muitos demonstravam respeito pela coragem de assumir os erros publicamente. Diego, Valentina chamou, mostrando os e-mails. Olha isso. Ele leu algumas mensagens e sorriu. As pessoas reconhecem honestidade quando veem, mesmo que demorem para aceitar. À tarde, algo extraordinário aconteceu. Roberto, o funcionário que havia pedido demissão meses antes por se sentir ignorado, apareceu na recepção pedindo para falar com Valentina. Roberto, ela disse surpresa. Como está? Bem, li seu comunicado e vim oferecer ajuda. Ajuda? Tenho trabalhado como consultor independente e desenvolvi algumas estratégias que poderiam ajudar na recuperação da empresa. Se você quiser, claro. Valentina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. O homem que ela havia ignorado por anos estava oferecendo ajuda justamente quando ela mais precisava. Por que faria isso por mim? Porque vi você trabalhando como estagiária nas últimas semanas. Vi como você conversava com Carla, como respeitava José, como escutava Ana. A Valentina que eu conheci recentemente é muito diferente da chefe que me ignorava. Durante o resto da tarde, Roberto apresentou um plano de recuperação que era genial em sua simplicidade. Focava em transparência total, investimentos conservadores mais seguros e principalmente em valorização do capital humano da empresa. A ideia é transformar a Apex numa consultoria diferente, Roberto explicou. Uma empresa onde as decisões são tomadas em equipe, onde os funcionários têm participação nos lucros e onde cada cliente recebe atenção personalizada. Diego ouviu tudo em silêncio, mas Valentina podia ver a aprovação em seus olhos. É arriscado, ela disse. Significa menos lucro no início, mas significa construir algo sustentável e ético, Roberto respondeu. E francamente, considerando onde vocês estão agora, o risco é pequeno comparado com as oportunidades. No final do dia, Valentina tomou uma decisão que 3 meses antes seria impensável. Chamou todos os funcionários remanescentes para uma reunião no salão principal. Ana, Carla, José, Marcos, Marina e alguns outros se reuniram, curiosos sobre o que a chefe tinha a dizer. Quero pedir desculpas a todos vocês, Valentina começou, a voz embargada de emoção. Por anos, tratei vocês como se fossem invisíveis. Ignorei suas ideias, subestimei seu valor e construí uma empresa baseada na minha arrogância. Os funcionários se entreolharam, claramente surpresos com a sinceridade. Mas aprendi algo importante trabalhando como estagiária entre vocês. Aprendi que uma empresa não é feita de dinheiro ou contratos. É feita de pessoas. E vocês são pessoas extraordinárias que merecem muito mais respeito do que jamais receberam. Ana levantou a mão timidamente. Senhora Campos, o que isso significa para nossos empregos? Significa que, se vocês toparem, vamos reconstruir esta empresa juntos. Como sócios, não como patroa e funcionários. O silêncio que se seguiu foi pesado de surpresa e esperança. Sócios? Marcos perguntou. Sócios. Cada um de vocês receberá participação societária na empresa. Não muito no início, porque honestamente não temos muito. Mas à medida que crescermos, todos crescemos juntos. Carla, que sempre havia sido apenas uma funcionária da limpeza, começou a chorar.
A senhora está falando sério? Completamente sério. Carla, sua organização e atenção aos detalhes são impressionantes. José, sua visão estratégica é melhor que a minha. Ana, suas ideias sobre análise de riscos são revolucionárias. Todos vocês têm talentos que eu fui burra demais para reconhecer. Diego observava tudo de um canto da sala, um sorriso orgulhoso no rosto. A transformação de Valentina havia sido mais profunda do que ele imaginara possível. Mas tem uma condição, Valentina continuou. Se vamos fazer isso, fazemos direito. Transparência total, ética acima de tudo e respeito mútuo sempre. José se levantou. Senhora Campos, eu toparia trabalhar até de graça numa empresa assim. Não vai ser de graça. Valentina sorriu. Vamos ganhar dinheiro sim, mas vamos ganhar da forma certa. A reunião se estendeu pela noite, com cada funcionário contribuindo ideias para a nova estrutura da empresa. Diego participou como consultor, oferecendo insights valiosos baseados em sua experiência. Sabem, Valentina disse quando estavam terminando. Há alguns meses eu me achava uma empresária bem-sucedida. Hoje percebo que era apenas uma pessoa rica brincando de empresa. E agora? Ana perguntou. Agora vou aprender a ser uma empresária de verdade, com vocês me ensinando. Quando todos foram embora, Diego e Valentina ficaram sozinhos no escritório. Estou orgulhoso de você, ele disse. Ainda não acabou. Temos que provar que isso vai funcionar. Vai funcionar. Porque pela primeira vez você está construindo com o coração, não apenas com a cabeça. Valentina olhou pela janela para a cidade que brilhava lá embaixo. Cada luz representava uma vida, uma história, um sonho. Ela havia passado anos ignorando essas histórias, focada apenas nos números que elas geravam. Diego, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você decidiu me ajudar? Depois de como eu o tratei, seria mais fácil me deixar aprender da forma mais difícil. Diego pensou por um momento antes de responder. Porque vi em você a mesma pessoa que eu era antes de perder tudo. Alguém com potencial para ser melhor, mas perdida no meio de privilégios e orgulho. E agora? Agora vejo alguém que encontrou seu verdadeiro potencial. 2 semanas após a decisão de transformar a empresa em cooperativa, Valentina estava no escritório quando Marina apareceu com uma expressão de pânico total. Chefe, temos uma situação gravíssima. O senhor Fernando Mendes está aqui embaixo com uma equipe de advogados. O sangue de Valentina gelou. Fernando Mendes era o investidor mais poderoso que havia perdido dinheiro com as recomendações da Apex. Um homem conhecido por destruir empresas inteiras quando se sentia prejudicado. Ele disse o que quer? Apenas que precisa resolver uma questão urgente com a senhora. Valentina desceu para a recepção com o coração disparado. Fernando estava lá. Um homem de 60 anos, impecavelmente vestido, acompanhado por 3 advogados de terno escuro. A expressão dele era indecifrável. Senhor Mendes, Valentina cumprimentou, tentando manter a compostura. Em que posso ajudá-lo? Podemos conversar em particular? Eles subiram para o escritório dela. Diego, que estava organizando alguns documentos, se ofereceu para sair, mas Fernando o interrompeu. Na verdade, gostaria que o senhor ficasse. O que tenho a dizer envolve vocês dois. Valentina e Diego se entreolharam confusos. Como Fernando conhecia Diego? Senhora Campos, Fernando começou. Li seu comunicado, muito corajoso, devo admitir. Senhor Mendes, se veio cobrar o dinheiro, posso assegurar que faremos tudo para... Não vim cobrar nada, ele a interrompeu. Vim oferecer algo. Oferecer? Fernando se virou para Diego. Você não se lembra de mim, não é? Diego franziu a testa, estudando o rosto do homem. Deveria? Há 12 anos você salvou minha empresa da falência. Era um jovem consultor financeiro brilhante que identificou problemas na minha estrutura antes que fosse tarde demais. A ficha caiu para Diego. Fernando Mendes da construtora Horizonte Verde? Exatamente. Você me salvou de perder tudo e depois se recusou a aceitar pagamento extra pelo trabalho. Valentina assistia à conversa sem entender nada. Vocês se conhecem? Mais que isso, Fernando continuou. Quando a corporação financeira Horizonte quebrou e soube que Diego havia usado toda a sua fortuna para compensar os clientes, tentei encontrá-lo para retribuir a ajuda, mas ele havia desaparecido completamente. Diego baixou os olhos.
Eu não queria que ninguém me encontrasse naquela época. E agora? Fernando sorriu. O destino nos junta novamente. Li sobre a nova estrutura da empresa de vocês, sobre a proposta de sociedade cooperativa, sobre o foco em ética e transparência. Senhor Mendes, Valentina disse, ainda confusa. Não entendo aonde quer chegar. Fernando abriu sua pasta e tirou alguns documentos. Quero fazer uma proposta. Tenho um fundo de investimento de 50 milhões que está procurando empresas alinhadas com valores éticos para aplicar. 50 milhões? Valentina repetiu incrédula. Mas não seria um investimento tradicional. Seria uma parceria onde meu fundo se torna sócio minoritário, vocês mantêm o controle operacional e os lucros são divididos de forma justa entre todos os cooperados. Valentina sentiu as pernas ficarem fracas. Era a resposta para todos os problemas financeiros da empresa, mas vinda da última pessoa de quem esperaria. Por que faria isso? Ela perguntou. Porque acredito no que vocês estão construindo e porque devo muito ao Diego. Diego balançou a cabeça. Fernando, você não me deve nada. Eu só fiz meu trabalho. Você salvou minha empresa, minha família, meus funcionários. 200 famílias mantiveram seus empregos porque você teve coragem de me dizer verdades dolorosas que outros consultores escondiam. Fernando se virou para Valentina. E você, jovem, mostrou uma coragem que raramente vejo no mundo corporativo. Assumir erros publicamente, devolver dinheiro que nem tem, transformar funcionários em sócios. Isso é revolucionário. Mas eu causei prejuízos enormes para o senhor. Causou. Mas a forma como está lidando com as consequências me impressiona mais que muitos sucessos que já vi. A porta se abriu e Ana entrou tímida. Desculpem interromper, mas tenho uma ligação urgente para a senhora Valentina. Pode transferir para cá, Valentina disse. Era a jornalista Patrícia Silva, da Revista Empresarial Nacional. Senhora Campos, soube sobre sua transformação empresarial e gostaria de fazer uma matéria especial. A história está causando grande repercussão no meio empresarial. Repercussão? Várias empresas estão interessadas em adotar modelos similares. Sua transparência e coragem estão inspirando uma mudança no setor. Quando Valentina desligou, Fernando sorriu. Viu? Às vezes fazer a coisa certa gera consequências que nem imaginamos. Mas, senhor Mendes, Diego interveio, não queremos que isso seja sobre nós. Queremos construir algo sustentável para todos os envolvidos. Exatamente por isso que quero investir. Não estou interessado em lucros rápidos. Estou interessado em construir um modelo de negócio que prove que ética e sucesso podem andar juntos. Valentina olhou para Diego, que assentiu levemente. Era a oportunidade que precisavam, mas vinda de forma completamente inesperada. Senhor Mendes, se aceitarmos, quais seriam as condições? Simples. Mantenha a estrutura cooperativa, continuam com total transparência e usam parte dos lucros para um fundo de educação financeira para pessoas de baixa renda. Educação financeira? Fernando olhou para Diego. Foi uma ideia que ele me deu anos atrás. Disse que a maioria dos problemas financeiros das pessoas vem de falta de conhecimento, não de falta de dinheiro. Diego sorriu, lembrando da conversa antiga. Você se lembra disso? Lembro de cada palavra. E agora temos chance de colocar em prática. Naquela tarde, a notícia se espalhou pela empresa. Os funcionários sócios se reuniram para discutir a proposta, e a decisão foi unânime. Aceitar o investimento, mas com a condição de manter todos os princípios estabelecidos. Carla, que agora participava das reuniões de planejamento, levantou uma questão importante. E se o sucesso subir à nossa cabeça? Como garantimos que não nos tornemos como as empresas que criticamos? José sugeriu uma solução. Que tal criarmos um conselho de ética interno? Pessoas de diferentes níveis da empresa que se reúnem mensalmente para avaliar se estamos mantendo nossos valores? Ana completou. E podemos fazer avaliações anuais anônimas, onde cada funcionário pode criticar a gestão sem medo de réprício. Aliás, Valentina observava tudo com admiração. Os mesmos funcionários que ela ignorava meses atrás estavam criando soluções mais inteligentes que qualquer consultor caro. Sabem, ela disse, quando comecei como estagiária entre vocês, achei que estava sendo punida. Hoje percebo que estava sendo premiada com a melhor educação da minha vida. Diego se aproximou dela depois da reunião.
Valentina, preciso te contar algo. O quê? Quando Fernando me procurou anos atrás, ele ofereceu sociedade na empresa dele. Eu recusei porque achava que não merecia. Por que está me contando isso agora? Porque quero que você saiba que merecer alguma coisa não tem a ver com o que perdemos ou ganhamos. Tem a ver com o que fazemos com as oportunidades que aparecem. E você acha que mereço esta oportunidade? Diego sorriu. Acho que você criou esta oportunidade. Não apenas aceitou ela. Naquela noite, Valentina foi para casa pela primeira vez em meses, sem se sentir desesperada sobre o futuro. Tinha uma empresa para reconstruir, funcionários que confiavam nela, e um propósito que ia muito além de ganhar dinheiro. Mas a maior transformação havia sido interna. A mulher arrogante que desprezava um zelador no elevador havia morrido. Em seu lugar, nascera alguém que finalmente entendia o verdadeiro valor das pessoas. E tudo havia começado com uma pergunta sarcástica sobre conselhos financeiros que se transformara na lição de vida mais importante que ela jamais receberia. Um ano depois da transformação da consultoria financeira Apex, Valentina estava no mesmo elevador onde tudo começou. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Ana, agora diretora de análise de risco, José, promovido a gerente de segurança e estratégia, e Carla, coordenadora de recursos humanos, desciam juntos para o evento mais importante da história da empresa. Nervosa? Ana perguntou, notando que Valentina mexia constantemente no colar simples que havia substituído as joias extravagantes do passado. Muito, Valentina admitiu. Um ano atrás eu nem conseguia olhar para vocês como pessoas. Hoje vamos apresentar nosso modelo para empresários do país inteiro. O auditório do Hotel Empresarial Premium estava lotado com 300 executivos, jornalistas e investidores. A palestra, Revolução Ética, como uma empresa quebrou e renasceu mais forte, havia esgotado os ingressos em 2 horas. Nos bastidores, Diego ajustava a gravata discreta que Valentina havia insistido para ele usar. Após meses de relutância, ele finalmente havia aceitado o cargo de diretor de desenvolvimento humano da Apex, uma posição criada especificamente para ele. Ainda acho que você deveria falar sozinha, Diego disse. Esta é sua história. Nossa história, Valentina corrigiu. E preciso que todos saibam que transformação real só acontece quando temos coragem de ouvir pessoas que a vida colocou no nosso caminho. A apresentação começou com Valentina contando sua própria queda. Sem esconder nada, ela relatou a arrogância, o desprezo pelos funcionários, as decisões equivocadas que levaram à crise. O auditório estava em silêncio absoluto. Há 1 ano e meio, ela disse, eu era tudo o que há de pior no mundo corporativo. Uma pessoa que acreditava que dinheiro e posição davam o direito de tratar outros seres humanos como invisíveis. Ela pausou, olhando para Diego na primeira fileira. Até o dia em que um zelador me deu a lição de vida mais importante que eu já recebi. Valentina contou sobre o encontro no elevador, sobre a descoberta do passado heróico de Diego, sobre a decisão de pedir ajuda e aceitar trabalhar como estagiária na própria empresa. Descobri que não sabia nada sobre liderança. Liderar não é dar ordens, é servir as pessoas que confiam em você. Quando Diego subiu ao palco para falar sobre sua jornada de empresário bilionário a zelador e depois a diretor novamente, não havia um olho seco na plateia. Perdi tudo o que achava importante, Diego disse, a voz calma, mas emocionada. Dinheiro, status, reconhecimento. Mas ganhei algo muito mais valioso. Aprendi o que significa realmente fazer diferença na vida das pessoas. Ele contou sobre os anos trabalhando como zelador, sobre a paz que encontrou na simplicidade, sobre a decisão de ajudar Valentina não por obrigação, mas por compaixão. Quando vocês perdem tudo material, descobrem quem realmente são. E eu descobri que queria ser alguém que ajuda outros a encontrarem seu melhor lado. A terceira parte da apresentação foi a mais impactante. Ana, José, Carla e outros funcionários subiram ao palco para falar sobre a transformação da empresa do ponto de vista de quem estava na base da pirâmide. Trabalho na Apex há 5 anos, disse Ana. Nos primeiros 4, me sentia como um número na folha de pagamento. No último ano, me sinto como uma pessoa valorizada que contribui para algo maior que ela mesma. José contou sobre como suas ideias de segurança e estratégia, ignoradas por anos,
haviam se tornado fundamentais para o crescimento da empresa. A diferença não é apenas que agora me ouvem, ele disse. É que agora trabalho numa empresa que quer ouvir. Carla, que havia começado como faxineira e agora coordenava todo o departamento de recursos humanos, arrancou lágrimas da plateia com seu depoimento. Durante 20 anos, fui invisível em todas as empresas onde trabalhei. Aqui, pela primeira vez na vida, alguém perguntou minha opinião sobre como melhorar o ambiente de trabalho. E não apenas perguntou, implementou minhas sugestões. Mas o momento mais emocionante veio quando Roberto, o ex-funcionário que havia voltado para ajudar na recuperação, revelou os números da transformação. Em 12 meses, a Apex cresceu 400%. Não apenas em faturamento, mas em satisfação dos clientes, retenção de funcionários e impacto social. Ele mostrou gráficos impressionantes. Índice de rotatividade de funcionários caiu de 70% para 5%, satisfação dos clientes subiu de 40% para 95%, e a empresa havia se tornado referência em ética empresarial. Mas os números mais importantes não estão nos gráficos, Roberto continuou. São as 100 famílias que receberam educação financeira gratuita através do nosso programa social. São os 15 funcionários que conseguiram comprar a casa própria com a participação nos lucros. São as 20 empresas que já adotaram nosso modelo cooperativo. Quando chegou a hora das perguntas, a primeira veio de um empresário conhecido por sua agressividade nos negócios. Senhores, isso tudo é muito bonito na teoria. Mas como garantem que não voltem aos vícios antigos quando a pressão por resultados aumentar? Valentina respirou fundo antes de responder. Senhor Augusto, criamos mecanismos para isso. Temos um conselho de ética formado por funcionários de todos os níveis que se reúne mensalmente. Fazemos avaliações anuais anônimas, onde qualquer pessoa pode criticar a gestão. E, principalmente, lembramos diariamente que o sucesso que não melhora a vida das pessoas não é sucesso real. Uma jornalista levantou a mão. Diego, o senhor não sente que desperdiçou anos da sua vida trabalhando como zelador? Pelo contrário, Diego respondeu sem hesitar. Aqueles foram os anos em que mais aprendi sobre mim mesmo e sobre o que realmente importa. Não desperdicei nada. Fui sendo preparado para este momento. Como assim? Trabalhando na base. Aprendi a valorizar cada função da empresa. Agora, como diretor, sei exatamente o que cada funcionário passa, quais são suas dificuldades, seus sonhos, suas necessidades. Isso me torna um líder muito melhor do que quando tomava decisões de uma sala blindada no último andar. Um investidor jovem perguntou sobre sustentabilidade financeira do modelo. Números não mentem. Fernando Mendes se levantou na plateia para responder. Meu fundo investiu 50 milhões na Apex porque acredita que ética e lucro não são incompatíveis. No primeiro ano, nosso retorno foi 30% maior que a média do mercado. Mas a pergunta que mudou tudo veio de uma jovem empresária no fundo do auditório. Valentina, qual foi o momento exato em que você percebeu que precisava mudar? Valentina olhou para Diego, depois para seus funcionários no palco e finalmente para a plateia. Foi quando percebi que estava rodeada de pessoas extraordinárias há anos, mas era pequena demais para enxergá-las. Ela pausou, emocionada. Durante minha vida inteira, busquei o sucesso nos lugares errados. Achava que sucesso era acumular dinheiro, impressionar pessoas importantes, estar no topo da pirâmide. Hoje sei que sucesso é contribuir para que outras pessoas alcancem seu potencial máximo. E o que você diria para empresários que ainda pensam como você pensava? Que parem de olhar apenas para cima, tentando impressionar quem está acima deles na hierarquia. Comecem a olhar ao redor, para as pessoas que trabalham com vocês todos os dias. Ali estão as soluções, as ideias, a energia de que precisam para construir algo realmente grande. Diego complementou. E que lembrem que cargo não define caráter. Já conheci zeladores com mais sabedoria que diretores, e diretores com mais humildade que zeladores. O que importa não é onde você está na escada corporativa, mas que tipo de pessoa você é enquanto sobe ou desce por ela. O evento terminou com uma ovação de 5 minutos. Dezenas de empresários se aproximaram querendo conhecer mais sobre o modelo. Jornalistas solicitaram entrevistas exclusivas e 3 universidades convidaram a equipe para palestras. Mas o momento mais significativo aconteceu nos bastidores,
quando uma funcionária da limpeza do hotel se aproximou timidamente de Valentina. Senhora, desculpe incomodar. Meu nome é Fernanda. Trabalho aqui há 10 anos. Ouvi sua palestra e queria agradecer. Agradecer por quê, Fernanda? Por mostrar que pessoas como eu também temos valor. Por anos me senti invisível aqui, mas hoje, pela primeira vez, me pergunto se também posso contribuir com ideias. Valentina segurou as mãos de Fernanda, os olhos cheios de lágrimas. Você pode sim, e qualquer empresa que não perceber isso está perdendo um tesouro. 6 meses depois, Fernanda havia se tornado supervisora de qualidade do hotel, implementando mudanças sugeridas por ela que aumentaram a satisfação dos hóspedes significativamente. 2 anos após o evento, a consultoria financeira Apex havia se tornado a maior referência em gestão ética do país. Seu modelo foi adotado por mais de 200 empresas, criando um movimento nacional de transformação corporativa. Diego havia se tornado palestrante internacional, compartilhando sua jornada de empresário bilionário a zelador e de volta a executivo, mas desta vez com propósito. Universidades de 3 países ofereceram cátedras para ele estudar e ensinar sobre liderança baseada em valores humanos. Valentina nunca mais se sentou na cadeira de CEO tradicional. A Apex era administrada por um conselho cooperativo onde as decisões eram tomadas coletivamente. Ela se tornou a diretora de impacto social, focando em expandir programas de educação financeira para comunidades carentes. Ana havia desenvolvido um sistema revolucionário de análise de risco que considerava não apenas números, mas impacto social e sustentabilidade ambiental. José criou uma consultoria própria especializada em segurança corporativa ética. Carla se tornou referência nacional em gestão de recursos humanos, baseada em valorização pessoal. Mas a transformação mais profunda havia sido na alma de cada pessoa envolvida. Valentina havia descoberto que liderar significava servir. Diego havia encontrado um propósito que ia muito além do lucro pessoal. Os funcionários haviam aprendido que suas vozes importavam e que podiam ser agentes de mudança. No 3º aniversário da transformação, eles se reuniram no mesmo elevador onde tudo começou. Desta vez, eram 12 pessoas. Os fundadores originais mais novos cooperados que haviam se juntado ao projeto. Sabem qual é a parte mais incrível desta história? Valentina disse, olhando para cada um. Não é que uma empresa quebrou e foi reconstruída. É que pessoas perdidas encontraram seu verdadeiro propósito. Diego sorriu. E que a pergunta mais sarcástica da minha vida se transformou na resposta mais importante. Qual pergunta? Ana perguntou. Quando Valentina me perguntou ironicamente se eu entendia de dinheiro querendo me humilhar. Sem saber, ela estava me dando a oportunidade de usar tudo o que havia aprendido para ajudar outra pessoa a encontrar seu caminho. Carla riu. E pensar que tudo começou porque alguém quis brincar com um zelador. Não, Valentina corrigiu, olhando diretamente para Diego. Tudo começou porque um zelador teve paciência com uma mulher perdida e arrogante e escolheu responder com sabedoria em vez de revolta. Quando as portas do elevador se abriram no 30º andar, eles saíram juntos. Não como patroa e funcionários, não como superiores e subordinados, mas como pessoas que haviam aprendido o segredo mais importante do mundo, que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que conseguimos acumular, mas pelo que conseguimos despertar de melhor nas pessoas ao nosso redor. Na parede do escritório principal, uma placa simples resumia tudo o que haviam aprendido. O valor de uma pessoa não se mede pela posição que ocupa, mas pela diferença que faz na vida de outras pessoas. E assim, uma pergunta feita com desdém no elevador havia se transformado na fundação de uma empresa que provava diariamente que ética, lucro e felicidade podiam caminhar juntos. Valentina havia perdido seu orgulho e encontrado sua humanidade. Diego havia perdido sua invisibilidade e encontrado seu propósito. E juntos, haviam construído algo muito maior que uma empresa de sucesso. Haviam construído uma família baseada em respeito mútuo e crescimento coletivo. A história do zelador que era bilionário e da milionária que aprendeu humildade se tornou lenda no mundo corporativo. Mas, para quem viveu a transformação, não era apenas uma história de negócios. Era uma história sobre a capacidade humana de mudar, de crescer, de encontrar luz
mesmo nos momentos mais escuros. E tudo havia começado com a pergunta mais importante que alguém pode fazer: como posso ser uma pessoa melhor? 5 anos depois da transformação inicial, algo extraordinário aconteceu que ninguém poderia ter previsto. A história da consultoria Apex havia inspirado tantas mudanças que o governo federal criou um programa nacional chamado Empresas do Futuro, baseado no modelo cooperativo que eles desenvolveram. Valentina estava no Palácio do Planalto, ao lado de Diego e toda a equipe original, sendo homenageada pelo presidente da República. Mas o que mais a emocionava não eram as honrarias oficiais. Era ver Fernanda, a ex-funcionária da limpeza do hotel, agora diretora de qualidade de uma rede hoteleira internacional, falando sobre como uma conversa de 5 minutos havia mudado sua vida para sempre. A maior transformação que presenciei, disse o ministro da Economia durante a cerimônia, não foi apenas uma empresa que quebrou e renasceu. Foi uma mudança de mentalidade que está transformando o país. Os números eram impressionantes. Mais de 1.000 empresas haviam adotado variações do modelo Apex, criando 400.000 novos empregos com salários dignos e participação nos lucros. A taxa de rotatividade do mercado de trabalho havia caído pela metade nacionalmente. E o programa de educação financeira já havia beneficiado mais de 100.000 famílias em situação de vulnerabilidade. Mas havia um número que Valentina considerava mais importante que qualquer estatística econômica: 0. 0 era o número de funcionários que haviam deixado a Apex por insatisfação nos últimos 3 anos. Todos que saíram da empresa o fizeram para empreender ou aceitar oportunidades melhores, sempre com o apoio total da cooperativa. Sabem qual é o segredo? Diego perguntou durante uma entrevista coletiva após a cerimônia. Paramos de tratar pessoas como recursos humanos e começamos a tratá-las como seres humanos com recursos. A jornalista que fazia a entrevista sorriu. Senhor Diego, o senhor se considera um guru empresarial? De forma alguma, ele respondeu. Sou apenas alguém que aprendeu da forma mais difícil possível que sucesso, sem propósito, é fracasso disfarçado. Naquela noite, a equipe inteira da Apex se reuniu para um jantar especial. Não em um restaurante caro, mas na cantina da empresa, decorada pelos próprios funcionários. Era uma tradição que haviam criado. Celebrar conquistas importantes no lugar onde trabalhavam juntos todos os dias. Posso fazer um brinde? Ana pediu, levantando um copo de suco natural que eles serviam na empresa. Claro, todos responderam. Brindo ao dia em que nossa chefe teve coragem de fazer a pergunta mais humilhante da vida dela para um zelador. Porque sem aquela pergunta, nenhum de nós estaria aqui hoje. Todos riram, mas também se emocionaram. Aquela pergunta sarcástica havia realmente mudado centenas de vidas. Carla levantou o copo. E brindo ao Diego, que respondeu com sabedoria quando poderia ter respondido com mágoa. José se juntou. Brindo a Valentina, que teve coragem de descer do pedestal e aprender a ser gente. Roberto, que agora era diretor de expansão da empresa, completou. E brindo a todos nós, que provamos que é possível ganhar dinheiro fazendo o bem. Mas o brinde mais emocionante veio de alguém inesperado. Marina, que havia se tornado gerente de comunicação, se levantou com lágrimas nos olhos. Quero brindar ao meu filho. Todos ficaram surpresos. Marina nunca falava sobre vida pessoal. Meu filho tem 10 anos e é autista. Durante anos eu vivia estressada, dividida entre o trabalho e os cuidados especiais que ele precisa. Achava que nunca conseguiria ser uma boa mãe e uma boa funcionária ao mesmo tempo. Ela pausou, emocionada. Mas nesta empresa, quando contei sobre as dificuldades dele, vocês não me disseram para escolher entre família e carreira. Criaram um horário flexível para mim, adaptaram meu home office e até trouxeram uma especialista para dar palestras sobre neurodiversidade para toda a equipe. Marina olhou para Valentina. Hoje meu filho está se desenvolvendo maravilhosamente e eu estou realizada profissionalmente. Isso só foi possível porque trabalho numa empresa que vê funcionários como pessoas completas, não apenas como mão de obra. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Todos ali tinham histórias similares de como a empresa havia se adaptado às suas necessidades humanas, não o contrário. Marina, Valentina disse, a voz embargada.
Quando você me contou sobre seu filho, sabe o que pensei? O quê? Pensei em quantas empresas perdem talentos incríveis porque não conseguem enxergar além das limitações aparentes. Seu filho não é uma dificuldade sua, é uma parte da pessoa extraordinária que você é. Diego se levantou. Posso contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Todos se voltaram para ele curiosos. Quando era empresário bilionário, eu despedia funcionários por e-mail, literalmente. Mandava uma mensagem de 3 linhas comunicando demissão, sem nem olhar no rosto das pessoas. Ele respirou fundo. Uma vez demiti uma funcionária que descobri depois que estava lutando contra um câncer. Ela precisava do plano de saúde da empresa, mas eu só vi números na planilha, não vi uma vida humana. O que aconteceu com ela? Ana perguntou. Não sei. E essa é a parte mais triste. Nunca mais soube o que aconteceu com centenas de pessoas cujas vidas eu afetei. Quando perdi tudo, entendi que não era apenas dinheiro que eu havia perdido. Era minha própria humanidade. Diego olhou ao redor da mesa. Trabalhar como zelador me ensinou que cada pessoa tem uma história, uma luta, uma família que depende dela. Nunca mais quero tomar uma decisão empresarial sem lembrar disso. A conversa se estendeu pela madrugada. Eles falaram sobre os desafios que ainda enfrentavam, os sonhos que queriam realizar, as melhorias que poderiam implementar, mas principalmente falaram sobre o impacto que estavam causando muito além da empresa. Sabem o que mais me orgulha? Valentina disse quando já passava das 2 da manhã. Não são os prêmios que ganhamos ou o dinheiro que faturamos. É saber que existem crianças dormindo melhor, porque seus pais trabalham numa empresa que os respeita. E que existem outros empresários repensando como tratam suas equipes porque nossa história os inspirou. Diego completou. Carla sorriu. Minha filha me disse ontem que quer trabalhar numa empresa como a nossa quando crescer. Disse que quer ajudar pessoas a se sentirem importantes. Ela já está ajudando, José disse. Só de ver você feliz no trabalho, ela está aprendendo que é possível ter uma carreira que faz sentido. Quando finalmente se despediram, já era quase amanhecer. Valentina e Diego foram os últimos a sair, como sempre faziam, checando se tudo estava em ordem para o dia seguinte. Diego, Valentina disse enquanto desligavam as luzes do escritório. Você se arrepende de alguma coisa? De ter demorado tanto para aprender que liderança verdadeira é sobre servir, não sobre ser servido. E você? De ter desperdiçado tantos anos sendo uma pessoa pequena em posições grandes. Eles caminharam juntos até o estacionamento. No carro, Valentina ligou o rádio e ouviu uma notícia que a fez sorrir. Uma empresa em outro estado havia anunciado que adotaria o modelo cooperativo após o CEO ler sobre a história da Apex. Mais uma, ela murmurou. Mais uma o quê? Diego perguntou. Mais uma empresa que talvez descobrirá que tratar pessoas bem não é custo, é investimento. Diego sorriu. E mais um grupo de funcionários que talvez descubra que suas ideias importam. Quando chegaram em casa, cada um seguiu para sua família, mas levavam no coração a certeza de que haviam encontrado algo raro no mundo. Um propósito que ia muito além do sucesso pessoal. A pergunta sarcástica de Valentina no elevador havia se transformado na semente de uma revolução silenciosa. Uma revolução baseada numa ideia simples mas poderosa. Que toda pessoa, independente de sua posição, tem valor e merece ser tratada com dignidade. E assim, a história do zelador bilionário e da empresária humilhada continuava se espalhando, tocando corações e mudando vidas, provando que, às vezes, as maiores transformações começam com as menores gentilezas. Fim da história.